Café News, com apoio cultural Home Simple, bolsas, calçados e acessórios. Olá, seja muito bem-vindo ao Café News, um programa para o fortalecimento da fé e edificação pessoal. A Bíblia nunca foi tão atual. Hoje nós estamos continuando a entrevista com meu velho amigo Marco Melo. No programa passado nós falamos um pouco sobre invocar o nome do Senhor Jesus, qual a importância e os benefícios que esse nome traz para cada um de nós. E hoje nós queremos continuar esse assunto. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Marco, qual é a diferença sobre o invocar o nome do Senhor e orar? É a mesma coisa? Alguns cristãos falam que é a mesma coisa, outros falam que não. O que você tem a dizer a respeito? Invocar é chamar. Tá. Se eu vejo você e digo, ô Zé, daqui a pouco, ô Zé. Você está me chamando. Ô Zé, e não falo nada, não parece muito normal isso. Você está me chamando à toa, né? Parece que sim. Então, o invocar é a maneira de nos voltar a Deus, de clamar a Ele. Sem dúvida, Ele conhece os nossos pensamentos. Certo. E o próprio Paulo diz que Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, muitas vezes, na nossa situação, nós nem conseguimos expressar aquilo que nós queremos na nossa oração. Certo. E nós acabamos apenas pensando. E o Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento. Então, muitas vezes, nós não precisamos expressar realmente em palavras, mesmo porque muitas vezes nós não conseguimos, por isso o Espírito intercede por nós. Certo. E o Senhor ouve os nossos pensamentos e age segundo o desejo do nosso coração. Porém, o invocar, nós podemos dizer, é o início de nós voltarmos ao Senhor e orar a Ele. Inclusive, no Antigo Testamento, em Jeremias 29, o Senhor fala assim, então me invocareis, passareis a orar a mim. Sim, e eu vos ouvirei. Então é diferente. É diferente, mas é ligado. Tá. Porque é impossível você orar sem invocar o Senhor. Não é? Tá. Nós estamos falando com uma pessoa e eu falo assim, eu sempre menciono o seu nome na nossa conversa. Tá. Eu sempre chamo você na nossa conversa. Então, em certo sentido, eu invoco você enquanto eu converso com você. Entendi. Como orar? Perfeito. É uma conversa. Nós sempre invocamos o Senhor no meio da nossa oração. Então, entendi. Orar é diferente de invocar, mas as coisas completamente ligadas. São complementares. Exatamente. E invocar, é o início, se invocar é o início da oração, a oração, então, ela é uma conversa. Em palavras simples, é uma conversa. Conversa com Deus. Exato. Tá. Lógico, muitas vezes, por causa da nossa tendência, às vezes não é bem uma conversa, às vezes é um monólogo. Uma lista de pedidos. Nós falamos e Deus escuta. E muitas vezes nós não damos a Deus tempo de conversar conosco. Então isso é uma falha que muitos cristãos têm. Despender um tempo na presença de Deus para Ele falar conosco. E como Deus fala? Pode ser por sentimento, mas tudo que Ele tem a falar, Ele já escreveu na palavra. Então a oração precisa estar acompanhada da Bíblia. Exatamente. Porque por meio da palavra Ele fala conosco. Então, se nós oramos... Então, no fim, essas três coisas estão juntas. Invocar, orar e ler a Bíblia são... Três partes de uma coisa só. Exatamente. Desculpa. Não, é isso aí. É isso aí. Nós precisamos ter a prática de usar essas coisas combinadas. Então, é errado você pegar, por exemplo, existem orações prontas, impressas em papelzinho, ou livros de oração. É errado fazer isso? Não é errado, desde que isso seja o que está no seu coração. Quantas vezes nós estamos apacentando ou cuidando de uma pessoa que conhece o Senhor há pouco tempo? Sim. Ela diz que não sabe orar, diz que não sabe como falar. Então, nós ajudamos orando e ela repete o que nós falamos. Nós fazemos isso frequentemente com pessoas novas, ou até com as crianças. Certo. Tá certo? Você faz oração
Porque ela não sabe orar. Exato. Mas o que a gente diz? Que essas palavras sejam suas palavras. E que você diga isso de coração ao Senhor. O que o Senhor olha é o nosso coração. Tá. Então, quando nós, ainda que usemos palavras já conhecidas, mas aquilo nós dizemos de coração ao Senhor, Ele considera o nosso coração e não a palavra, porque para Ele o que importa é o nosso coração. Então, por isso que orar palavras bonitas não quer dizer muita coisa, então. Exatamente. Porque eu posso orar palavras bonitas. O próprio Deus fala sobre isso, que vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o falar em si não quer dizer muita coisa. O que Deus olha é o coração. Se as minhas palavras expressam o que eu tenho no coração, então eu estou no caminho certo. Entendi. Entendeu? Então nós precisamos sempre ter essa preocupação. Não é uma questão de usar palavras bonitas, não é uma questão de repetir ou deixar de repetir, é uma questão de ter o coração voltado para Deus. Simplesmente isso. E onde que a gente ora? Onde que pode orar? Uhum. Tem lugar especial assim? Que fala, não, só pode orar na igreja, só pode orar no... Eu sei, algumas pessoas realmente têm, ou alguns pensam, não, só pode orar ajoelhado, ou só pode orar... Isso. O importante é que você tenha um lugar em que você tenha sossego para conversar com o Senhor. Tá. Não se distraia. É uma conversa séria, né? Toda oração é uma conversa séria, então precisa ter uma certa privacidade. Nós estamos conversando aqui. Tá. Né? Mas enquanto eu converso com você, eu me distraio olhando uma coisa, conversando, dando tchau para alguém. Então, essa não é uma conversa... Eu não estou dando uma atenção especial para você. Entendi. E muitas vezes nós temos essa dificuldade com Deus. Nós não damos uma atenção especial para o Senhor quando nós oramos. Então, é importante que a gente tenha esse lugar especial para orar. Mas nós podemos orar no ônibus, nós podemos orar em casa. O Senhor fala, entra no teu quarto e fecha a porta. Tá. Ou... Obrigado, Simone. Nós, por exemplo, Paulo, uma vez foi a Filipos e foi à beira de um rio e ali parecia haver um lugar de oração. E ali ele falou do Senhor. Na beirada do rio. Na beirada de um rio. Outro dia eles estavam para embarcar num navio, então eles se ajoelharam na praia e oraram ali. O Senhor frequentemente ia à montanha para orar, porque ele tinha privacidade ali, não é porque ele estava mais perto de Deus. Mais alto. Mais alto, entendeu? Mas a questão é, onde você tem um lugar sossegado para dedicar a atenção a Deus e, mais que isso, para ouvir Deus falar com você. Porque, dependendo do lugar, você não consegue parar para ouvir Deus falar com você. Então, o importante é isso. Não é o lugar físico, mas o seu coração e a sua dedicação exclusiva ao Senhor. Entendi. Então, muito bom, né? Então, invocar o nome do Senhor é o início da oração. A oração, os seus pedidos, a sua conversa com Deus é a oração em si. Para a gente ouvir as respostas de Deus, nós também precisamos ter a Bíblia. Uhum. Então, é tudo uma coisa só, né? Nós podemos invocar o nome do Senhor, podemos orar, pedir, ouvir as respostas de Deus para as nossas orações, para os nossos pedidos. Mas o mais importante de tudo é fazer isso com o nosso coração. Não se importar tanto com as palavras, né? Use as suas palavras, não importa se elas são bonitas ou não. Mas use as palavras vindas do seu coração, vindas do seu interior. Isso aí. Assim, né? Com certeza Deus está olhando o nosso coração, está ouvindo as nossas orações e certamente Deus vai responder as nossas orações. Nós queremos recomendar para você o livro A Oração de Ana. Esse livro fala da oração dessa mulher, Ana, que foi mãe de Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia, do Antigo Testamento. E essa oração, ela começou fazendo alguns pedidos pessoais para Deus, a respeito de seu filho. Mas ao final de sua oração, ela consagra o seu filho
para Deus. Esse também deve ser o resultado da nossa oração. Nós oramos inicialmente por nossos problemas, mas no fim nós acabamos entregando toda a nossa vida ao Senhor. O livro A Oração de Ana. Você pode encontrá-lo no Bucafé de São Carlos, de Pirassununga, de Ibaté, de Ribeirão Preto, de Campinas, enfim, né? Na maioria das cidades aqui ao nosso redor, você pode encontrar esse livro, A Oração de Ana. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Bucafé News, com apoio cultural Home Sample, bolsas, calçados e acessórios.